no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz a palavra de Deus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, Pai nosso que está nos céus, seguidamente, Senhor, não entendemos os teus propósitos, mas mesmo assim, Senhor, confiamos nossas vidas nas tuas mãos, sabendo que tu queres o melhor para aqueles que obedecem o teu comando. Protege-nos, ó Deus. Neste momento em que temos a oportunidade de trazer a tua mensagem ao teu povo. Neste momento mais importante deste culto, neste momento central do verdadeiro culto a ti, de acordo com a tua palavra. Abençoa aqueles que vão ouvir a tua mensagem, e possam ouvir com toda a atenção do mundo, que estejam submissos a ti, que de fato estejam sinceramente arrependidos dos seus pecados, já entraram na tua presença, e agora, Senhor, corações abertos para ouvir a tua mensagem. Ilumina-os para que possam entendê-la. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje tem um título que está dominando toda a liturgia: a Igreja sob o comando de Deus. A Igreja de Cristo é aquela que está sob o comando de Deus. Em Atos, capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A verdadeira Igreja de Cristo é aquela que está sob o comando de Deus, porque a ela, que é o corpo de Cristo, pertencem todos aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia afirma que Deus achou um homem segundo o seu coração, quando ele se referiu a Davi. Creio que Deus também deseja encontrar uma igreja. É o grande desejo do coração de Deus encontrar uma igreja segundo o seu coração, que obedeça às suas ordens, que ande
debaixo do seu comando. Basta, meus irmãos, que usemos um pouquinho da nossa imaginação. E se nós, de fato, somos cristãos, nós somos leitores da palavra de Deus. E nós já encontramos, segundo o ensino da palavra de Deus, sob o bafejo do Espírito Santo, um desejo de estar sempre debaixo do comando de Deus. Que igreja é essa? A palavra de Deus diz que essa igreja é a igreja do caminho. Igreja do caminho. O que a Bíblia fala da igreja do caminho? Fala que ela é uma igreja peregrina. Está neste mundo, mas não é do mundo. Está neste mundo seguindo a orientação da palavra de Deus e não as sugestões do mundo. O verdadeiro cristão que está debaixo do comando de Deus anda de acordo com o que a Bíblia ensina e não de acordo com o que o mundo ensina. O mundo está posto no maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, ele alerta a igreja que anda debaixo do comando de Deus. E é uma igreja peregrina. Ele diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Nossa casa não é aqui. Portanto, nós não devemos brigar com a nossa família, nós não devemos brigar com ninguém, porque a Bíblia manda que nós devemos amar um ao outro, por causa das coisas daqui, porque aqui não é a nossa casa. O apóstolo Paulo continua ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, que a nossa pátria não está aqui, não está no Brasil, não está nesse mundo, está no céu. A nossa pátria está no céu. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, veja o que a palavra de Deus diz. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do caminho é uma igreja peregrina, uma igreja que caminha, uma igreja que não fica parada. Ela anda, ela caminha. Veja o que a Bíblia Sagrada fala da igreja de Cristo nos seus primeiros dias. Atos 9, 26 a 30. Tendo chegado a Jerusalém, está falando a respeito de Paulo, após a conversão, logo após a conversão, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Até bem pouco tempo, ele foi o chefe da turba que matou o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os ao posto e contou-lhes como ele, Barnabé, vira Paulo pregando o evangelho em nome de Jesus.
Estava com eles em Jerusalém. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, como Paulo viu o Senhor no caminho de Damasco. E que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Essa é a igreja sob o comando de Deus. Caminhava no temor de Deus, levando o evangelho por toda parte. Não uma igreja que fica parada, é uma igreja que anda, levando o evangelho por onde ela anda. Portanto, a igreja que está sob o comando de Deus é composta do povo de Deus. E o povo de Deus está no caminho. Deus está nos chamando como chamou Abraão, o nosso pai na fé. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Meus irmãos, aqueles que de fato são convertidos, que pertencem à igreja que está debaixo do comando de Deus, estão a caminho, estão no caminho, peregrinando nesse mundo. E por onde andam? Andam pregando a palavra de Deus. É uma igreja que tem os pés na terra, mas o coração no céu. Porque essa igreja que anda debaixo do comando de Deus é uma igreja que permanece fiel à sã doutrina ensinada pelos apóstolos. É uma igreja apostólica. É aquela que obedecem a ordem de Deus a ela. Em João capítulo 20, versículo 21, nós lemos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ainda Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos 16, 15. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ainda a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele que está no comando, vos conceda. A igreja apostólica é chamada assim porque não é uma igreja que fica parada.
E por que ela não fica parada? Qual é o comando? É de Deus. E a igreja que é comandada por Deus, ela não fica parada, porque ela foi enviada para pregar o evangelho, para caminhar fora das quatro paredes, pregando o evangelho. A igreja apostólica, ela não é apostólica simplesmente porque segue os mesmos ensinos dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque ela é semelhante aos apóstolos. Não apenas teoricamente, mas praticamente. Assim como os apóstolos, a igreja que está debaixo do comando de Deus, ela vai e leva ao mundo sem esperança a mensagem mais revolucionária de todos os tempos. Jesus é a esperança, Cristo é o Senhor. Esta é a mensagem mais revolucionária de todos os tempos. A igreja apostólica não é uma loja maçônica. A igreja apostólica não é uma sociedade escondida, que se tranca nas quatro paredes. Não é uma sociedade refugiada entre quatro paredes. Porque a igreja que vive sob o comando de Deus é uma igreja composta de pessoas nascidas de novo. Uma igreja, uma sociedade composta de crentes que leva ao mundo a mensagem da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja sob o comando de Deus é uma igreja que está no caminho verdadeiro. É a igreja que obedece à ordem de Deus que a envia para pregar o evangelho. É uma igreja unida. Ela é única. Ela é una. A igreja, sob o comando de Deus, não tem vários pensamentos, várias opiniões, só uma só. Só há uma opinião na igreja verdadeira, que é a opinião de Deus, que está escrita na sua santa palavra. Por quê? Porque a igreja é um corpo. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler alguns versículos aqui que são muito claros sobre o que é a igreja. A igreja una. Primeiro, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A igreja que está sob o comando de Deus, ninguém provoca divisão, ninguém provoca animosidade, porque o comando de Deus é que todos cooperem com igual cuidado em favor
uns dos outros. A igreja, sob o comando de Deus, é um rebanho. O rebanho de Deus. Eu só me sinto feliz aqui porque o meu chamado não foi para tomar conta de minhas ovelhas. E eu não tenho ovelhas. Foi para tomar conta das ovelhas de Deus. As ovelhas são Deus, daí a minha alegria. E não importa quantos estejam. Não importa, os irmãos que vêm na quarta-feira, desde o início, quando era pouca gente, lembram que eu continuo, eu tinha a mesma animação quando tenho agora, que na reunião de oração nós temos praticamente o mesmo número que nós temos nos cultos e nas reuniões doutrinárias que nós tivemos. Então, a minha animação é porque eu estou apacentando o rebanho de Deus. E o rebanho de Deus é formado por aquelas ovelhas que amam igualmente umas aos outros. Em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós só seremos igreja de Cristo se nós ouvirmos a voz de Deus e não apenas ouvirmos, obedecer. Portanto, meus irmãos, a igreja unida, ela preserva esta unidade no Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, não há só uma igreja. Quem não está dentro desses princípios bíblicos é a igreja do diabo ou de outra coisa, mas não, aliás, de outra coisa não, só pode ser do diabo, porque só tem dois caminhos. O caminho para o céu, que é o caminho que Deus comanda os seus, e o caminho para o inferno, que é orientado por Satanás. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todo. Esta é a igreja sob o comando de Deus, que tem um coração e uma alma. É a Bíblia que diz, em Atos 4:32, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse, meus irmãos, com certeza, deve ser o nosso propósito aqui na Igreja Presbiteriana. Por quê? Está muito claro, através da voz de Deus ouvida na sua palavra, que este é o desejo de Deus. Veja o que João fala no capítulo 17, versículo 21. Oração de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração sacerdotal de Cristo. Veja a oração de Cristo. A fim de que todos da igreja sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus irmãos,
as rupturas, as opiniões diferentes, as divisões, as dissensões. Aqueles que tentam pensar diferente do corpo sangram, ferem o coração do Pai, porque o desejo de Deus é que sejamos uma igreja una. E agora, de fato, não hereticamente, mas de fato, a igreja sob o comando de Deus é a igreja do amor, não aquela de Maranguape. Aquela é do diabo, tem todas as ferramentas do diabo. Usa até o preto para se instalar. Aquela é a igreja da qual os seus pastores fazem parte daquele grupo que Deus escorraçou do templo, que estavam negociando na igreja. Estavam explorando o povo na igreja. Então, todos esses pastores que enriquecem com a igreja, exploram a igreja, fazem parte daquele grupo que Deus, Jesus Cristo, escorraçou com o chicote do templo. Amor é a identidade própria do cristão. Essa é a nossa identidade. Veja o que João escreve no capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que nos identifica como cristãos é o amor. O amor é um mandamento de Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, em momento nenhum na sua vida, ele foi legalista. Ele cumpriu a lei por nós. E cumprindo a lei por nós, ele deixou esse mandamento para nós, seus seguidores. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é a dádiva de Cristo unicamente aos cristãos. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que nós devemos ao nosso irmão? O amor. É o que Cristo está querendo dizer. O supremo amor que ele plantou em nosso coração é o caminho sobremodo excelente. É o que diz o apóstolo Paulo. Os historiadores, todos os historiadores do primeiro século da era cristã se referiam aos cristãos antigos nos seguintes termos. Vejam como eles se amam. A igreja comandada por Deus, tem muita gente dizendo que igreja que tem um culto igual à Bíblia é a igreja descontextualizada. A igreja sob o comando de Deus é uma igreja contextualizada, sim. Ela está no mundo. E na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, Jesus continua orando assim. No capítulo, versículo 15. Não peça que os tire do mundo, e sim que os livre, que os guarde do mal. A igreja está no mundo para ser sal, para ser luz, para ser fermento, para ser perfume, para ser embaixatriz de Deus aqui no mundo. A igreja, por isso a igreja não deve se isolar, não deve se omitir, não deve recuar.
A igreja deve ocupar todos os espaços que Deus abrir para ela ocupar. Ela deve marcar a sua presença. É na massa que a igreja é levada. E assim influencia. O que seria do mundo, meus irmãos, se a igreja não existisse? Ele já tinha acabado. A igreja é a inspiradora dos mais belos momentos da história da humanidade. Hoje à noite nós vamos pregar sobre a reforma protestante do século XVI e é um dos momentos mais belos de toda a história do mundo. E nós poderíamos pregar aqui sobre outros momentos belos da história da humanidade. Os momentos mais belos da história da humanidade teve a participação da igreja. No dia que a igreja deixasse de existir, nem a natureza seria mais a mesma. A igreja é a representante de Cristo aqui no mundo. É através de nós, das nossas ações, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, se de fato somos luz. Se a luz de Cristo brilha em nós e através de nós, é através de nós que ele se manifesta. E a igreja se faz presente em todos os segmentos da sociedade, porque ela é luz. E como a verdadeira luz, ela está no velador, ela não se esconde em quatro paredes. Ela vai para a massa, porque como fermento ela tem que levedar a massa. Como nós pregamos domingo, a igreja ela é dinâmica, ela não é parada. Então essa é a igreja debaixo do comando de Deus. É a igreja de Cristo, é uma comunidade onde o Espírito Santo flui, onde ele atua, se manifesta, onde o Espírito Santo derrama toda a sua graça e todo o seu amor. É uma comunidade nova, com novos procedimentos que atestam o caminho que ela anda. A igreja tem a mecânica, mas infelizmente, na maioria dos casos, ela só usa a mecânica. A igreja precisa experimentar a dinâmica, mas isso não é obra humana, não está escrito em livros, só na Bíblia. A dinâmica, a experiência dinâmica é obra do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em Atos 1:8. Logo no início da igreja, logo depois que Cristo terminou o seu ministério aqui na terra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo encarnou bem esse princípio, escrevendo à igreja de Éfeso 5:18. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando isso acontecer na igreja, meus irmãos, o mundo vai responder com as mesmas palavras que respondeu nos primeiros dias da igreja.
O mundo vai dizer de nós: estes estão transtornando o mundo. A igreja é sob o comando de Deus. Sejamos esta igreja. Sejamos esta igreja. Vamos vir orar na quarta-feira. Vamos vir estudar a palavra de Deus na sexta-feira. A maior parte da igreja, a maioria da igreja já está vindo. Venha você também. Sejamos esta igreja. Tomemos agora esta importante e solene decisão no sentido de sermos a igreja que vai estar sempre debaixo do comando de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.